São Marcos, capítulo 10, versos 46, 47 e 48. Amém? Para uma pequena meditação de oração, e assim nós vamos em seguida entrar já em oração. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 48 agora. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que Deus abençoe a sua inefável e bendita palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Podemos assentar. Eu tenho um pequeno tema nessa hora, intitulado Desespero. Você sabe, meus amados irmãos, o profeta diz que Deus trata conosco quando nós estamos em desespero. Agora, muitas vezes nós saímos a orar, nós saímos a buscar a Deus, ou requerer alguma coisa de Deus. E ainda até citamos alguma escritura, né, que nós temos direito de possessão naquilo, mas nós sabemos que Deus exige que nós entramos em desespero. Todos os filhos, as filhas de Deus que alcançaram bênçãos, que você vai ver em Hebreus capítulo 11, foram através de desesperos. Amém? Mas o profeta diz aqui para nós, o que poderia fazer? Estavam desesperados, indefesos, olhando um para o outro. Fala na mensagem de unidade, né? Às vezes nós ficamos assim. Mas quando você realmente está desesperado por Deus, não espere que alguém às vezes vai te ajudar. Tem certas coisas que eles não podem fazê-lo. É somente Deus. Mas estejam desesperados mesmo. Naquela ânsia, naquela vocação de ser curado. Na ânsia de vocação de que Deus abençoe o seu lar, que Deus salve o seu filho, salve o teu esposo ou vice-versa. Veja, o profeta diz aqui, mensagem de conferência, ela deixou aquele cântaro, falando da mulher prostituta, né? Uma prostituta e desesperada na condição que ela estava, correu para a cidade. Desesperado. Venha ver um homem que diz tudo que tem feito. Porventura não é ele o profeta, não é aquele que havia pronunciado, profetizado sobre ele. Ela estava desesperada, irmãos. E quando você está em desespero, por certo, aquela mulher estava cansada daquela vida. E justamente naquela hora Deus a encontrou, porque ela tinha desespero, querendo uma melhora de vida, né? Aí o profeta diz: sinto que devemos ser desesperadamente, estar, amém? Em oração sobre estas coisas. Mas desesperado mesmo, é como quando você quer algo e você está perdendo aquilo, ou você luta com o último fôlego, luta com o posicionamento que você tem para não perder aquilo. Aí você pode pensar: se eu deixar escapar, nunca mais vou alcançar isso. É assim que você é desespero, amém? Mas nós parece que só falamos e não entramos nisso, irmãos. Mas isso é dado através de uma dedicação, um desespero na alma. Você tem que estar contrito, o profeta disse. Coração ali, desesperado mesmo para Deus trabalhar ali. Amém? Agora, ela disse: sim, Senhor, disse, mas estou desesperado, o Senhor tem que orar pelo meu marido. Falando sobre o profeta na reunião, né? Quando a mulher está desesperada, fulano de tal, ora pelo ciclano. Às vezes até a pessoa pede no desespero, mas às vezes nem todas as pessoas que pedem oração para outras pessoas, a outra pessoa que vai receber oração, talvez não está em desespero algum. Às vezes nós esforçamos e oramos por gente e às vezes não está nem aí com oração. Tem isso também, viu? A gente pode, Senhor, mas eu orei lá, eu fiz jejum e tudo mais, e parece que não aconteceu nada, mas a pessoa que pediu oração para você, ou na igreja, ou num grupo de oração, onde for, mas ele mesmo não está nem aí. Né? Fica difícil. Por exemplo, quando você vai orar por alguém que está com problema no estômago porque está fumando cigarro, mas ele não quer parar o cigarro. Fica difícil, irmão. Ele não se esforça, sabe que está fazendo mal para ele. O cigarro vai prejudicar, dar um câncer para ele, no pulmão. E ele não quer saber, né? Quer só continuar fumando. Não tem o mínimo de esforço. Então as pessoas têm que pedir oração, crer que Deus vai curar. Amém? Como o cego Bartimeu, ele estava cego, não sabia de que lado Jesus vinha, mas ele sabia, tinha algo especial que era o ouvido aguçado.
Então, o ouvido aguçado, ele através pôde ouvir, através daquilo, não podia ver. Mas alguns ali queriam interrompê-lo para não fazer aquilo. Mas não estava importando o que alguém falava para ele, porque ele estava desesperado, sabia que se perdesse aquela oportunidade, talvez nunca mais encontraria aquilo. E às vezes nós esperamos chegar num momento assim para Deus trabalhar conosco. E às vezes Deus permite nós chegarmos até o fundo do poço. Até quando a rua acaba, não tem mais para onde ir, e só muralhas laterais, para trás perseguições, e agora, como é que nós vamos fazer? Você deve entrar em desespero, amém? Agora desespero não é só quando, Senhor, o Senhor sabe as minhas lutinhas, não é isso, mano? Desespero, você chora, você derrama na presença de Deus por uma causa justa, principalmente quando você é fiel, você está passando por luta, dificuldade. Você tem que desesperar. Fala, Senhor, tenha misericórdia de mim como cego de Jericó. Amém? Talvez não o dobro de distância daqui, o profeta diz, mas ele gritava, mas aquilo, Deus ouviu o clamor dele. Aí alguém tentou segurar aquilo, como aquela mulher com o bebê morto, eu creio que foi mexicana. O menino já estava gelado no seu colo, mas ela cria que se chegasse diante do profeta de Deus, o desespero que ela tinha, aquela criança ia ressuscitar. Amém? Aí foi passando ali pela junta de diácono, na irmandade, esbarrava nenhum aqui por baixo, os diáconos tentou segurar, até que ela chegou lá. Amém? E o desespero trouxe vida novamente, e Deus dá vida com abundância. Amém? Temos que desesperar. E às vezes nós falamos que temos que fazer isso, mas realmente de alma fazer mesmo, para Deus trabalhar, irmãos. Deus cumpre a sua palavra. Eu pensei que talvez, porque estava me apressando para chegar à parte da cura, do culto, talvez alguém tão desesperadamente enfermo. Assim, isso me lança em um estágio desesperado, desespero ao pensar que após todos esses anos de pregação, nós temos que estar desesperados. Mesmo no Evangelho, nós já somos batizados, estamos seguindo certo a palavra, você tem que desesperar cada dia mais. Não viver uma vida assim, descansando somente pelo que você já tem, mas querendo mais de Deus. Amém? Você pode vir e quando você está desesperado, então Deus ouvirá. Aleluias! Naquela hora que tem certo momento que você acha que nem deve orar porque Deus não vai te ouvir. Mas é aí que você tem que orar. Amém? Não é só quando você recebeu hoje, está com o bolso cheio, está com a despesa em casa, bastante dinheiro, né? O cálcio não estraga, você tem a saúde boa. Você deve orar e agradecer a Deus. Mas não só nessas horas, em todos os sentidos da vida. Amém? Seja, a luta está grande, está vindo tribulações, pedras, né, de onde não deveria vir, mas está vindo. Ore, fique desesperado diante de Deus. Mas não ore comigo, Senhor, o Senhor está vendo ele, por que o Senhor deixa isso viver ainda? Não, você ora, Senhor, tem misericórdia do meu irmão, da minha irmã, do meu inimigo, tem misericórdia. Então, Jacó chorou como nunca, desesperadamente. Ele chamou até que conseguiu a audiência com Deus. Jacó foi a estaca zero, irmãos. A sarna coçando seu corpo ali, coçando com caco de telha. Veja, os filhos foram embora. Os caldeus, os sabeus roubaram tudo que ele tinha. Veja, que situação estava Jó. Mas ele chorou, ele clamou ali, e depois disso veio e lutou com o anjo tão desesperado, que se o anjo quisesse vazar dos braços de Jacó, ele vazaria, sumiria. E Jacó está tão desesperado que pôde prender o anjo. Amém? Será que estamos lutando com o anjo assim? Ou estamos lutando para tocar o anjo de nós, quando o anjo nos repreende, quando o anjo vem nos ajudar, aí nós tocamos, não vem para cá não, anjo, tá bom aqui, não vem atormentar não. Mas Jacó queria mais bênção. Amém? E Deus retribuiu a Jacó, né? Jacó, melhor dizendo, estava falando de Jó, Jó também passou por isso. Mas Jacó, o profeta está dizendo, chorou como nunca desesperadamente. Ele chamou até que conseguiu audiência com Deus. Ele lutou desesperadamente, até que a bênção veio. Então, quando ele viu, até que Deus veio à cena, Jacó, irmãos, todos os homens de Deus tiveram experiência com Deus na oração, no jejum, na graça. Até mesmo a nação foi chamada por seu nome. Sim, Senhor, o que foi isso? Os resultados foram porque ele ficou desesperado acerca da coisa. Você quer ter resultado? Desespere, irmãos.
Nós temos muito tempo para conversar, nós temos tempo para cantar, né? Para dialogar sobre muitas coisas, mas oração temos pouco. Mas ter uma conferência com Deus, como Jacó, né? Como Jó e outros, como uma pequena prostituta, Raabe, ela estava desesperada, ela sabia que a morte estava diante dela, ela estava sob julgamento, porque veja o que aconteceu, aquela cidade seria destruída praticamente. Então ela sabia que a morte viria, mas ela estava desesperada, e mesmo na situação que ela estava, uma prostituta que vendia o seu corpo para cuidar do seu papai e mamãe, e inclusive o pai dela nem andava. Diz que eles carregavam o pai dela. Então ela foi forçada a fazer aquilo lá. Tem gente que critica a Raabe por causa disso. Mas Deus poupou porque nela tinha uma alma, e depois aquilo foi mudado na vida de Raabe. Amém? Mas ela estava desesperada, irmãos. Quando os anjos de Deus chegaram lá, os espias, ela acoitou e cuidou dos espias. Amém? Aleluias, ela tinha algo especial dentro dela. Então não importa a situação nossa, né? O nervosismo que temos, as quedas, as baixas que às vezes temos aí, mas não se acomode, não se entregue a isso, mas levante a cabeça, saiba disso, meus amados, que Deus está olhando por você, Deus está olhando por mim, mas nós temos que nos levantar em oração, em jejum, um altar solene, em nossa casa, em nosso trabalho, quando nós cantamos aqui, em todos os lugares, levantar mãos santas e agradecer a Deus, fazer ali notório para que Ele venha nos abençoar. Mas ele estava desesperado, ele passasse talvez nunca mais teria oportunidade. Não deixe passar a oportunidade. Ainda hoje falando com os amigos lá do trabalho, que Deus tem um tempo para todas as coisas. As pessoas não dão conta hoje, mas chegará uma hora, como aconteceu nos dias de Ló, né? Nos dias de Jacó, e veja bem, ou nos dias de Noé, essas coisas, irmãos, tudo aconteceu, né? Mas as pessoas continuam vivendo uma vida aí depravada, mas Deus vai requerer, amém? Mas nós que Deus tem nos ajudado, vamos permanecer firme, vamos cada vez mais fortificar no Senhor e orar para que Deus nos abençoe, amém? Já estou encerrando. Agora, se a decisão lançou o Filho de Deus, é em desespero. Veja, o que ela fará a você e eu? Pai, passa de mim esse cálice. Seja feita a tua vontade, não a minha. Se até o Filho de Deus desesperou. Mas que seja feita a tua vontade, Senhor. E às vezes nós não. A vontade de Deus nós nem mencionamos. Nós vamos comprar, nós vamos fazer, vamos desfazer, e Deus fica lá no canto. Nem mesmo consultamos a Deus, né? E às vezes depois sofremos prejuízo grande por causa de coisas que nós não buscamos a Deus primeiro. Mas vamos buscar a Deus primeiro. Deus, nesses últimos dias, tem manifestado a si mesmo para nós por seus grandes sinais e poder, veja, deveria nos fazer desesperados. Veja o que está acontecendo nas nações se unindo. As mentiras tomando conta, o errado, as coisas parecem agindo como certo. Veja, da onde você deveria ver que as coisas estão vindo bem, está vindo tudo entrelaçados aí com o pecado, com a vaidade. Mas então você tem que desesperar, amém? Para que você não seja contaminado, tá bom? Deus abençoe.